Então, minhas perguntas ao senhor são: o resultado das eleições atualmente dependem exclusivamente da honestidade dos softwares nela contidos? Há comprovações suficientes da honestidade dos softwares das urnas brasileiras? E terceira pergunta: atualmente, as urnas eletrônicas são vulneráveis a ataques externos e a ataques internos? Essas três perguntas. Professor Pedro. Deputado, eu não tenho competência para avaliar a honestidade de ninguém que não esteja sob a minha administração profissional no que tange a desenvolvimento de software. O que eu sei a respeito das possibilidades de gente que não está alinhada com os propósitos de uma eleição sã, né? Se inserirem no processo de produção do software, é que me preocupa, porque é um processo muito complexo. Para o senhor ter uma ideia, o problema, a meu ver, mais delicado, está no fato de que todas as urnas usam a mesma chave criptográfica para autenticar software. Esse é um problema de projeto, um problema de design, que vem sendo criticado por todos os colegas profissionais da área de informática que trabalham que trabalharam nos testes de auditoria. Os testes de segurança, como o TSE chama, aqueles testes onde algumas pessoas são convidadas a tentarem fazer alguma forma de violação do sistema dentro de condições controladas, vários colegas e ex-alunos já participaram desses testes, como também do exame do software. Então, o problema que a gente tem é que o software que sai da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, ele é distribuído aos estados para que sejam usados para inseminar as urnas nos polos de informática ou nos cartórios eleitorais, que é um processo eles chamam de inseminação, de cópia em massa, onde um pendrive com os dados de cada sessão eleitoral e dos candidatos que estão disputando o pleito naquela eleição, são colocados nesse pendrive, que consegue inseminar em média em torno de 100 urnas depois de preparado numa máquina. Essa máquina onde é preparado os pendrives de carga, chamados os flash de carga, que vão inseminar as urnas, essa máquina é protegida por uma empresa terceirizada, protegida do ponto de vista da segurança digital, que participou de uma licitação nos idos do início da década de 2000 e vem renovando o seu contrato com a Justiça Eleitoral por aditivo, com mais de 7 renovações. Era uma empresa que originalmente era brasileira, depois foi adquirida pela Kroll, que é uma empresa sabidamente testa de ferro da agência de 3 letras, agência de inteligência do império do nosso continente, do nosso hemisfério. Dantas Messer, Kroll, a agência de inteligência privada transnacional, que é assim... unha e carne, não dá para discernir muito bem entre Kroll e Mossad, parece até que a Kroll faz parte do plano de carreira do Mossad, inclusive na Operação Chacal, a mesma hora que eu mencionei, olha as coincidências como o mundo é pequeno. Quando a Operação Chacal, tocada àquela altura pelo delegado, né? Vamos ser justos aqui, a gente não se dobra a perseguições, ao delegado de Polícia Federal Protógenes Queiroz, quando os policiais deram uma batida na sede da Kroll em São Paulo, contratada por Daniel Dantas para fazer dossiê de autoridades e chantagens, o responsável, Nidorix, pela operação brasileira da Kroll era um coronel da ativa da Israeli Defense Forces, o exército, as Forças Armadas de Israel. Então, mais uma vez, quando o Harvey Weinstein teve problemas lá e quis intimidar as meninas que ele assediou, ele contratou a Kroll. E aí, uma matéria mais mainstream possível, Nildo, da New Yorker, uma revista aí ultra mainstream dos Estados Unidos. Depois que o escândalo Me Too estourou, fizeram uma matéria porque as vítimas conseguiram ver que elas eram assediadas por indivíduos que eram os mesmos. E aí foram ver, eram empregados da Kroll,
ex-Mossad, né? Então, o plano de carreira natural é a pessoa que já recebeu o treinamento do Mossad, se ela quer ganhar dinheiro, ela ir para a iniciativa privada, entre aspas, e ir para a Kroll, ser contratada por Daniel Dantas e Harvey Weinstein da vida, por exemplo, entendeu? Então, a Kroll, né, fontes também que entendem muito, falaram, com quase toda certeza, nós conhecemos o departamento de cyberataque, cyberinteligência da Kroll, com quase toda certeza esse tipo de ataque que visa silenciar suas transmissões e que visa hackear o seu site ininterruptamente, quase toda certeza isso aí tem as caras digitais da Kroll, né? Então, essa empresa tem a responsabilidade de proteger um ambiente onde o software de carga vai receber a cópia que veio do TCE do software, vai colocar no flash de carga, junto com os dados de cada sessão eleitoral, e esse flash de carga é, então, usado por um funcionário que está lá no cartório ou no polo de informática para gravar ou inseminar, como eles chamam, cada urna eletrônica no processo de preparação da eleição, o que ocorre mais ou menos 4 a 2 semanas antes da eleição. Muito bem, o que nós encontramos na última vez que tivemos a oportunidade de ter um dos nossos alunos examinando o software do TSE? Havia lá um programa que permitia a introdução de chaves criptográficas que verificam a assinatura, que deveriam ser identificadoras daquilo que legitimamente veio do TSE. Se uma empresa terceirizada pode usar uma linha de comando para introduzir via internet, porque a máquina onde se grava esses flash de carga, a máquina do servidor lá do Tribunal Regional ou do Polo de Informática ou do cartório eleitoral, onde vai ser processado essa etapa de preparação, de preparar os flashes de carga para inseminar as urnas, essa máquina, sim, foi comprovado que elas têm contato com a internet. Sim, é possível você dar um comando e baixar alguma coisa remotamente sem que ninguém perceba do que está acontecendo ali, a partir do teclado que controla o servidor, onde os flashes de carga são preparados. Se existe no software que vem do TSE um programa que permite introduzir novas chaves, que permitem verificar como legítimos softwares que ninguém sabe de onde estão vindo, isso é um risco lá na ponta dos estados. É um risco para aquilo que vai entrar nas urnas, que às vezes nem a Justiça Eleitoral em Brasília está sabendo. Mas a primeira palavra de ordem é proteger o sistema contra desconfiança. Então, toda vez que você faz perguntas muito incômodas, como, por exemplo, os auditores do PDT, na ocasião, perguntaram em ofício o que esse software está fazendo aqui, por que ele permite introdução de chaves criptográficas de verificação de assinatura e por que ele só pode ser chamado por linha de comando, nenhum outro software do sistema conhece ele. Com esse nome, Inserator, o que esse software está fazendo aí? A resposta do TSE foi que ele está aí porque no passado ele foi usado, mas ele continua aí porque talvez ele possa ser usado no futuro. A explicação foi essa. E o processo que tentou impugnar a eleição por conta daquela presença mal explicada de um software que os programadores que estão hoje no TSE, tendo que lidar com 17 milhões de linhas de código, talvez não saibam eles mesmos o que está fazendo ali, porque é software legado que foi colocado por quem desenvolveu o sistema em eleições passadas e ninguém tem uma explicação racional suficiente para justificar por que aquilo está ali, são sempre respostas evasivas. O que aconteceu a partir dali está descrito num documento que eu e a advogada Maria Aparecida, que hoje está em Portugal, eu não sei se por medo de retaliação, fizemos para documentar o que foi encontrado ali e questionar o que aquilo estava fazendo ali, qual era o risco que aquilo representava. O que aquilo gerou foi um arquivamento intempestivo. Deveria ter sido tomada uma decisão em plenário, já que era um recurso contra... Era um pedido de impugnação do software que ia ser usado na eleição. Foi feito um ato administrativo que arquivou o processo, que solicitava a impugnação, e a representante do PDT foi
solicitar, a advogada representante legal do PDT, foi solicitada que ela fosse descredenciada de forma retroativa, para que ela pudesse ser punida pelo que ela fez. Ela já não mora mais no Brasil, ela não corre esse risco. Mas isso está documentado no pedido de CPI que mostra, sobre o sistema de votação, que mostra as consequências nefastas da concentração de poder numa entidade só, de quem executa, normatiza e julga o resultado das eleições. Quando você encontra alguma coisa que parece perigosa e eles não conseguem se explicar, tudo é varrido para debaixo do pano e a propaganda oficial vem para cima de quem critica, como se fosse um desserviço à nação esse tipo de crítica. Então, deputado, eu não posso julgar honestidade, mas eu posso julgar riscos. E na hora de julgar riscos, eu não tenho medo de dizer essas coisas que eu estou falando aqui, por exemplo, no caso do Inserreitor na eleição de 2016 ou 18, eu não estou bem certo, quando foi 16, se não me engano. Obrigado, professor Pedro.